Graça e paz, aqui nessa praça, no dia 16 de maio, sexta-feira que vem, nós estaremos realizando aqui o culto do Ore por Nova Friburgo, um culto onde a Igreja do Senhor estará, então, dedicada aqui para estar clamando ao Senhor, um culto de unidade, e nós convidamos você e sua família para que juntos aqui na Praça Marcílio Dias, no Paissandu, às 18 horas, possamos buscar a presença do Senhor e celebrarmos ao Senhor também pela nossa cidade, 207 anos de Nova Friburgo. Nós estamos na nossa campanha e hoje é o 9º dia desse propósito tão importante que acontece aí desde o ano de 2011 em favor da nossa cidade. E eu quero então compartilhar com você um texto devocional que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, e o alvo de oração de hoje também é muito pertinente com relação a esse texto devocional. O alvo de hoje está conectado à importância de nós estarmos orando pela diminuição do alto índice de dependência de álcool e drogas. E esse é um propósito de oração que nós temos colocado diante de Deus. E no Evangelho, então, em Marcos capítulo 9, no versículo de número 21, o texto diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Nesse momento, este pai vai até o Senhor com um desespero. Havia uma situação tão terrível que o seu filho estava vivendo, pois ele estava sendo possesso por um espírito maligno constantemente. E este, então, de forma violenta, tomava, então, a sua vida, e quantas vezes o sofrimento fazia com que a família estivesse vendo que não havia nenhuma esperança, nenhuma possibilidade. E então, ao encontrar Jesus, esse homem vai até o Senhor e começa a dizer o que estava acontecendo. E Jesus então percebe que havia naquela família algo que seria uma oportunidade de um milagre para acontecer. Jesus podia mudar a história daquela família. E o Senhor então pergunta àquele homem, àquele pai angustiado, sobre qual era a condição. E exatamente nesse momento que nós vamos ver uma ação do amor e da compaixão do Senhor, quando o pai clama, Jesus então diz que tudo é possível àquele que crê. E nós estamos nesses dias orando pela nossa cidade, sabendo que o Senhor é o único que pode mudar as realidades. Ele é o único que pode mudar a condição de vida das pessoas. A nossa cidade, ela vai sendo impactada e abençoada na medida que pessoas são transformadas. O grande alvo do amor de Deus são pessoas. Esta cidade existe porque nela existem pessoas que Deus tem um propósito na história delas, para a formação da nossa cidade. O Senhor, Ele certamente deseja estar mudando então as realidades sofredoras, difíceis, terríveis que muitos estão hoje em dia vivenciando. As drogas fazem parte de um contexto de grande sofrimento e nós estamos então orando nesse tempo para que aqueles que estão no sofrimento do álcool, das drogas, aqueles que estão nessa dependência, aqueles que estão vivendo um quadro de opressão espiritual e que precisam de libertação. Quantas pessoas vivem um quadro de opressão e que só é possível a sua história mudar se Jesus entrar, se a palavra de Deus entrar. Então, nós cremos que o Senhor vai mudar. E eu quero convidar você para orar então. Pai, que o Senhor esteja agindo em cada família, em cada jovem, em cada homem e mulher que se encontra, Senhor, nesse nível de sofrimento. Que o Senhor esteja mudando, Senhor, a realidade de centenas de pessoas nesses próximos dias na nossa cidade. Nós oramos porque cremos que o Senhor tem todo o poder, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para você. Prossigamos juntos nessa campanha, então, e nesse dia 9 temos intercâmbio de intercessão na Igreja Metodista em Olaria e também, dia 16, vamos estar juntos aqui nessa praça. Fique na paz.